A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos transmitindo essa escola bíblica dominical aqui da nossa central de comunicação no Plano 100 aqui no bairro de Taparica, na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, e transmitindo para todo o Brasil e também para o exterior. E nós gostaríamos de iniciar esses avisos falando da experiência notável que vivemos ontem num seminário para pastores ungidos, diáconos, obreiros, que foi realizado a partir do Manaim de Cariacica, aqui no estado do Espírito Santo, mas que foi transmitido para todo o Brasil, com uma participação maciça dos nossos companheiros em todos os lugares do Brasil e também uma grande participação dos nossos irmãos no exterior. Nós temos aqui algumas fotos para mostrar aos irmãos da participação dos nossos irmãos fora do Brasil, em Mantova, na Itália, né? Também tivemos ali em Pisa, também na Itália, alguns lugares da Itália, Chiesa de Treviso, na Itália também, os irmãos participando, na cidade de Roma, também um grupo que estava participando ali, em Torino, os irmãos estão vendo as fotografias de lugares que que participaram do nosso seminário na Itália. Mas houve participação também em vários outros países, inclusive Portugal, onde recentemente foi consagrado ao Senhor ali o Manaim, na cidade de Lisboa, e houve também uma participação muito grande, e além de muitos outros lugares, inclusive lugares do Brasil, que nos mandaram fotografias ontem e que, por uma questão do tempo, nós não vamos mostrar agora, mas ficamos alegres pela participação dos nossos irmãos em vários lugares do exterior e uma participação, como falamos, maciça no Brasil. E continuaremos aqui dando alguns avisos. Ainda no exterior, nós queremos ressaltar
o batismo que foi realizado na igreja de Moscou, na Rússia. Os irmãos estão vendo aí as fotografias desse batismo. Também na América do Sul, os irmãos da cidade de Bogotá, na Colômbia, estão sendo assistidos por pastores do Brasil que estão ali na realização da obra do Senhor, assistindo e levando a palavra naquele lugar. Muito bem, temos eventos que foram realizados pelo Brasil, que nos foram enviados. Um seminário para cegos e surdocegos, realizado em Sumaré, São Paulo, capital, que foi realizado nessa semana. Também uma grande evangelização na cidade de Marabá, no Pará, com a presença de pastores do presbitério que ali estão. E, nesse momento, os irmãos daquela região estão participando de um seminário, assistindo essa EBD, e nós saudamos os irmãos aí em Marabá, nesse seminário lotado com a paz do Senhor Jesus. Também foi consagrada a igreja do bairro de Araucana, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. E um encontro de senhoras foi realizado na área de Nova Carapina, no município da Serra, aqui no estado do Espírito Santo. Também no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foram realizados 2 eventos que nos foram enviados, os relatórios desses eventos. Um encontro de senhoras e também uma vigília com as famílias ali em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Em Salvador, na Bahia, foi realizada uma vigília com os irmãos do Grupo de Louvor, ali na igreja do bairro Guarani, irmãos do Polo Guarani, que se reuniram em vigília ali em Salvador, na Bahia. As evangelizações que foram realizadas pelo Brasil, nós temos aqui em Blumenau, Santa Catarina, como parte das comemorações de um ano de consagração da igreja do bairro Garcia. Também em Governador Valadares, Minas Gerais, uma evangelização foi realizada e cultos especiais em glorificação ao Senhor pelos 20 anos da igreja do bairro São Paulo. Em Marituba, no Pará, que fica ali na região metropolitana de Belém, foi realizado um trabalho evangelístico pelas ruas daquele município. E na cidade do Rio de Janeiro, na capital, na área de Recreio dos Bandeirantes também, foi realizada uma evangelização. Nós tivemos batismos na cidade de Matipó, Minas Gerais. Estão aí os irmãos vendo as fotos. E em Rondonópolis, no Mato Grosso, um batismo, um lugar muito bonito, agradável, muito aprazível ali em Rondonópolis, onde foi realizado um batismo. E nós queremos saudar aos irmãos da aldeia de Itaporanga, na cidade de Porto Seguro, na Bahia, que estão participando desta EBD, a foto aí, ou as fotos desta igreja na aldeia de Itaporanga. E também os irmãos de Pacaraima, em Rondônia. É uma igreja toda composta de irmãos de origem indígena. E os irmãos estão participando da EBD, mandaram a fotografia, que alegria. Um grande abraço aos irmãos, saudamos a esses irmãos que estão participando com a paz do Senhor Jesus. Nós lembramos os irmãos que muitas fotografias têm sido enviadas e relatórios, e estas que os irmãos viram e outras estarão disponíveis no site da Rádio Manaim ao longo desta semana. E queremos ainda dar um aviso que a partir da semana que vem, todo o material enviado, nós temos recebido dezenas, centenas de contribuições de todo o Brasil, e este material que tem sido enviado estará disponível para consulta. Os irmãos vão poder acessar no site satelitemaranata.org.br. Os irmãos vão poder acessar na aba Contribuições. E é importante dizer o seguinte, nesta aba Contribuições, é através dessa página, que os irmãos vão mandar as suas contribuições a partir de agora. Os irmãos vão entrar ali e tem todas as informações que precisam ser preenchidas, as contribuições ali lançadas e... contribuições para a Escola Bíblica Dominical, dos estudos. Não é dinheiro. Isso, muito bom, o pastor Deuti está ressaltando aqui, não é contribuição financeira em dinheiro, é contribuição dos assuntos, daquilo que é a nossa verdadeira riqueza, a doutrina que tem sido transmitida aqui, e os irmãos vão poder compartilhar, trazer, enviar para nós as contribuições da Escola Bíblica Dominical. Inclusive, irmãos, aqui embaixo na tela, os irmãos estão vendo a lista, a relação de todas as contribuições que foram enviadas ao longo dessa semana. Então, naquela aba Contribuições, ali os irmãos vão poder enviar as suas contribuições dos estudos da Escola Bíblica Dominical, daquilo que tem sido desenvolvido a partir da Escola Bíblica Dominical, e na mesma aba os irmãos vão poder ler aquelas que já foram enviadas a partir da próxima semana. Nós vamos então dar início à Escola Bíblica Dominical. O pastor Deuti vai fazer uma introdução.
Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, hoje a escola bíblica dominical é opcional. É claro que sabemos que os pastores, na sua grande maioria, marcam eventos para esse primeiro domingo do mês, o que é uma necessidade para eles e para a própria igreja local. No entanto, existem aquelas igrejas que não têm pastores no momento, aquelas, inclusive, que o pastor tem mais de uma igreja, mais de uma congregação. Então, estão disponíveis para dar continuidade à escola bíblica dominical. Mas eu gostaria de dizer que esta escola bíblica dominical é, na verdade, uma exceção. E isso não deixa de ser também um motivo para trazermos certas informações que são necessárias e, naturalmente, serão divulgadas pelos nossos irmãos que estão assistindo. E muitos que estão nas reuniões naturais das suas igrejas, que não estão ligados ao satélite agora, poderão tomar conhecimento a partir das redes sociais e também do nosso próprio satélite, que será repetido, e a retransmissão, que normalmente é feita pela rádio e TV Web Manaim. Não vou falar dos acontecimentos que nos alegraram tanto nesse final de semana, que foi aquela reunião que tivemos de grande abrangência no Brasil e no mundo. Os Estados Unidos, Canadá, foram mencionados aqui, o pastor mencionou alguns, mas foram muitos outros países que tomaram parte dessa reunião. Mas o assunto que nós gostaríamos de trazer hoje, inclusive estamos falando para os nossos irmãos que estão tendo um seminário em Marabá, não é isso? Marabá. Estamos dando o nosso abraço fraternal a esse grupo de irmãos que está empenhado nesse seminário. E esse período dessa aula agora faz parte deste evento ali, desse seminário, que todos estão vendo essa maravilha que aqui está. Esse comparecimento em massa dos nossos queridos irmãos, que temos sempre em conta, que estão muito bem guardados em nossos corações. Assim, vamos dar início àquilo que é o assunto dessa escola bíblica dominical. Excepcionalmente, nós queremos dizer o seguinte: há tempos que vemos falando sobre a questão da comunhão, da necessidade de se aumentar, de se buscar comunhão maior com o nosso Deus nessa hora. Primeiro, porque nós sabemos do momento profético que estamos vivendo. Nós temos uma vertente de muita importância que faz parte, que é parte integrante desta obra, que é o profético. As respostas que temos para tudo que está na palavra de Deus, para qualquer questionamento, está no profético. Não é simplesmente na letra. E eu quero, então, recordar aqui com os irmãos de que temos mostrado um aspecto que é muito importante para a igreja nesta hora, que é o da comunhão, de forma que a igreja não se esqueça, o crente, o pastor, o diácono, a irmã, o jovem, não se esqueça de separar em seu tempo, do seu tempo, uma parte para dedicar ao Senhor. Essa parte de dedicação ao Senhor é parte da necessidade que temos nessa hora de estar em comunhão com o Senhor. No Velho Testamento existia a lei, que dizia assim: guarda tal dia. Inclusive, quando nós estudamos no livro de Neemias, Neemias reclamava
de que eles não estavam guardando aquele dia, que era o sábado, lá da lei, lá do Velho Testamento. Para nós, não temos esse tipo de exigência. O Novo Testamento, a partir de Jesus, ele deixa de lado aquilo que é lei e ele passa para o período chamado da graça. Então, não, a lei, ela determinava, a graça recomenda. Então, quanto ao dia de disposição sua, que a Bíblia às vezes fala que no Velho Testamento era guarda, para nós a recomendação é o cuidado que você tem que ter com sua vida espiritual, de tal modo que você separe um tempo, um dia, um momento para o Senhor. Nós já somos um povo muito comprometido com o projeto de Deus. Temos as madrugadas, nós temos o meio-dia, nós temos jejuns, nós temos o clamor pelo sangue de Jesus, temos a consulta à palavra, nós temos dons espirituais. Então, a igreja é uma igreja integrada. Mas é preciso aumentar esta nossa comunhão com os nossos irmãos, principalmente com o Senhor. E essa comunhão é no Espírito. É de tal forma que nós temos que estar atentos para esse momento que estamos vivendo. Há um mundo em convulsão. E essa convulsão, ela envolve todas as pessoas. É muito natural que pela manhã, ao acordar, as pessoas estão preocupadas com aquilo que vai acontecer naquele dia. E muitos vão querer saber ou já querem tomar conhecimento das informações, de certas informações, até meteorologia, não é verdade? Uma série de coisas, por causa de problemas de viagens e tudo isso. Então ele pega logo a primeira coisa, é o tablet, é o telefone celular. E isto, na verdade, às vezes é necessário. Ninguém vive hoje sem esses elementos que são fundamentais, essas máquinas que nos dão toda a informação. Então, é necessário. Mas uma coisa nós temos que advertir. Temos que estar preparados a partir do amanhecer. Por isso temos a madrugada. Por isso que temos um jejum, que às vezes até 9 horas da manhã. Então, nós temos um motivo para viver em comunhão com o Senhor. A nossa festa, o mundo está aí, as suas dificuldades, nós também. Só que eles não têm esperança. Muitos não têm, mas nós temos esperança. Então, e a nossa esperança está na nossa vida em comunhão com o Senhor. Porque somos avisados dos laços, dos momentos, para não sermos pegos de surpresa. E à medida que nós exercitamos essa nossa comunhão com o Senhor, evidentemente que o Senhor estará nos dando os livramentos. As surpresas, elas virão, mas há coisas que o Senhor quer avisar. E nenhuma coisa vai acontecer, nenhum fato, nenhuma ocorrência acontecerá na nossa vida sem que o Senhor não nos fale. O Senhor nos falará. Nós estamos entrando nesse mês agora e toda a nossa preocupação é o profético. Nós estamos dizendo ao mundo, e vamos dizer ao mundo, vamos dar um recado ao mundo de que o Senhor Jesus está às portas. Que o arrebatamento da igreja está à porta. Não interessa quem vai aceitar, se está satisfeito com isso, se não. A nossa função nós faremos. Mas eu vou voltar aqui ao assunto principal e primordial da nossa preocupação. Primeiro, não temos um dia de guarda. Nós não temos um dia de guarda. O que é que diz a palavra do Senhor? Vamos ler Romanos 14:6. Vamos ler comigo. Pode tirar aqui do quadro, Romanos 14:6. O que é que diz? Vamos, os irmãos vão ler comigo. Pronto? Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come,
para o Senhor, não come e dá graças a Deus. O que diz o texto, assim, mas quem guarda um dia para o Senhor, o guarda. Então nós não temos um dia de guarda. Quem? É uma recomendação, você quer guardar? Por que Paulo está falando desse jeito? Porque a igreja de Roma estava tendo alguns problemas, porque, inclusive, de crentes, pessoas que se converteram, e houve conversões, e esses convertidos entendiam que tinham que fazer o que estava determinado pela lei. E a lei dizia que tinha que guardar um dia. Então, não só guardar o dia, mas comida não podia ser isso. Então, aquelas determinações da lei, que era para o judeu. A forma de comer, a forma do dia, era para o judeu. Era da lei. E Paulo diz assim, não, nós estamos na graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Meus irmãos, então não é o esforço seu, mas aquilo que você recebe de Deus. Não é aquilo que você vai fazer para Deus gostar de você, mas aquilo que Deus está fazendo por você e que está sendo reconhecido pela sua vida. Isso é que é a graça. Então, os recursos da graça. Então, se você quer guardar um dia para o Senhor, né? A palavra guardar, no passado, você podia passar um dia sem fazer nada, até é possível. Os judeus lá de Israel, religiosos, guardam o dia do sábado. Eles guardam de tal forma que eles entram no elevador e não tocam o botão do apartamento deles, porque só andam o caminho de um sábado. O caminho do sábado deles é de casa à sinagoga e da sinagoga para casa. Não fazem comida, não acendem fogo, nada. Você encontra eles na rua, os judeus chamados judeus mesmo, religiosos, inclusive alguns nem usam veículo. Você passa na rua, você vai encontrar a família inteira. O pai empurrando o carrinho, né, com a criança, outro pendurado nas costas, a mãe vem andando, puxando mais 2, 3, atravessando as ruas assim, porque não usam televisão, não usam, então eles têm um sistema, que é o sistema religioso dos judeus. Paulo fala, não é isso, o Evangelho nos isenta disso. Aí vem o texto da palavra diz assim, o Evangelho nos isenta da lei. Vejam só os irmãos, mas há pessoas que querem se santificar, acham que santificar, porque está escrito, lembra-te do dia do sábado para santificar, isso é a lei. Vejam só o entendimento para nós. O sábado para o judeu é que santificava o judeu. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, o judeu entendia que guardando o sábado ele estava santificado, e como muitos estão pensando hoje, isso está errado. Quem santifica o homem é Deus, e quem santifica o dia é o homem, é você que santifica. Quando você santifica esse dia, Deus te atende. Ele aceita. Qual é o dia? É segunda? Não é terça, não é quarta, é quinta, é sexta. Isso não importa o dia. O que importa é que você separou um dia para a sua necessidade. O vizinho ficou sabendo? Não precisa saber. O pastor precisa ficar sabendo? Não, ninguém precisa saber. Dentro de casa, alguém precisa saber? Não. Por quê? Você parou de trabalhar? A santificação é você não trabalhar, não fazer nada. Não comer, não fazer... Não. A santificação é você estar em comunhão com o Senhor. É o clamor, é a intercessão, é o jejum, é a madrugada. Isso que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Isso que nós não estamos precisando de ensinar, de determinar como princípio legal. São recomendações. Então, os irmãos vão ver que a lei ficou para trás. No Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, nós vamos encontrar aquilo que foi o primeiro concílio que determinou
o projeto do evangelho. Pedro era judaizante, quer dizer, na cabeça de Pedro não podia comer isso, não podia comer aquilo. Então, e Paulo chegou assim, não, isso não, Pedro. É isso nada não. É pela graça que nós somos salvos. Não é pela lei, não. Inclusive, Pedro, você está fazendo uma coisa errada. Não era que Pedro estava tão errado. Pedro tinha a mentalidade chamada judaizante. Era de que aceitar Jesus e continuar com os ritos dos judeus. E isso foi um grande problema que Paulo enfrentou com os crentes chamados da Galácia. Aí quando você abre a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver onde é que está a religião que anda por aí, né, pregando como se fosse judeu e não são judeus. Porque o judeu, ele quebrou um item da lei. Qual era o item da lei? Não matou o cordeiro, então você não é... Você está inventando coisa. Isso se chama sistema religioso. Um sistema religioso. E ele pode ser um sistema religioso que nós já conhecemos muito bem, né? Que não é aquilo que o senhor quer. Mistura de graça com lei. Não existe isso. Ou é lei ou é graça. A igreja é graça. Os judeus é lei. A igreja vai embora, porque é o Espírito Santo que vai levar a igreja. Os judeus vão permanecer. A grande tribulação. Então você não é judeu. Você não tem necessidade nenhuma de estar guardando. Inclusive, os judeus verdadeiros, o Senhor vai poupá-los lá na grande tribulação. Quer dizer, eles vão sofrer, mas eles têm já por natureza e direito do projeto da eternidade. Agora, há uma turma lá que vai se converter na grande tribulação. Porque eles vão ver, ó, o Messias que nós matamos, e nem eram religiosos, eram pessoas do mundo, porque hoje você vai em Israel, vai em Jerusalém, em qualquer lugar, o mundo todo está lá. Inclusive daqueles que vieram de longe, judeus que estão lá. A grande maioria, você nota, parece estar misturado com o mundo. E é isso mesmo, mas tem aqueles que são fiéis. Então, e tem aqueles que vão se converter. Isso é outra coisa, não vamos tratar disso. Vamos voltar aqui? Vamos voltar. Então, a grande preocupação doutrinária de Paulo, ela se desloca para a Galácia, para a carta que ele escreve aos Gálatas. E ele começa falando daquilo que os Gálatas tinham cometido de errado. Então, veja aqui. As pessoas dizem assim, mas lá na igreja tal, que guarda sábado, não tem salvação? Tem. Tem salvação? Qual? Que salvação que ela tem? Ela tem. Falou de Jesus? Quantos crentes estão em qualquer igreja do mundo? Se converteram. O problema não está naqueles que se convertem ao Senhor Jesus em qualquer lugar. Não está. O problema está em aceitar aquilo que vem depois, que muda, que tira o homem do caminho. Querem ver? Então, eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus, comecei no Espírito. Aí depois eu começo a guardar um dia. Entrei na carne. O que é que diz a palavra? Corrieis bem. E quem vos incitou a sair desse caminho? Da graça você caiu. Você é caído da graça. Mas se eu não sabia disso, é outro problema. Se eu não sabia, então fique sabendo. Nós não temos nenhum motivo de falar mal das pessoas que estão em certas igrejas, temos um motivo. Nós temos que dizer o seguinte, a posição é essa aqui. É graça, é graça. Se você quer graça, então você não pode. Quem quebrar um tio da lei? Um tio. Qual é o tio da lei? Mas são todos eles aí. Ninguém serviu, ninguém. Só quem não quebrou foi Jesus. Por isso ele cumpriu a lei por nós. Então, quando ele cumpriu a lei por nós, ele quebrou toda a lei. Mas ele diz assim, mas eu não vim destruir. Ele não veio destruir, ele veio cumprir. E ele veio dar o direito de que aquilo que ele fez te livrou. A lei da morte, do pecado, foi retirada. Porque te trouxe para a lei da vida. A lei que te dá vida. Que te dá vida eterna. Não é a lei da morte do pecado.
Essa lei da morte do pecado, ela será cobrada na grande tribulação. A igreja não vai passar por ela. Vejam só, meus irmãos. Então, você começou muito bem. Gálatas 5:4, vamos ler. Então, você começou, aceitou Jesus? Aceitei. Você tem crente em qualquer igreja? Tem. Na igreja que guarda sexta, que guarda quinta, que guarda... Mas isso é o problema, está tudo certo. Mas se você pergunta, se ele está guardando esse dia, então ele começa na sexta-feira, não come mais nada, ele não cozinha nada, ele só anda no caminho de um dia, ele nem telefone usa. Os judeus que guardam o sábado, nem televisão, não tem nem isso. Olha aí. Não botam a mão no botão para subir no elevador. É o seu caso? Se você quebrou isso, quebrou toda a lei. E você anulou o sacrifício de Jesus. Esse que é o grande problema. Você anulou o sacrifício de Jesus porque você agora quer se salvar pelas suas obras. Você cumprindo a lei, você está fazendo as obras. Eu sou bonzinho, eu sou isso, eu guardo isso, eu faço isso. Nada disso tem valor no projeto da graça, porque Jesus foi quem pagou esse preço. Vejam lá. Paulo, quando vê a situação da Galácia, ele teve a informação. Tem uma turma lá na Galácia, são os Gálatas, que eles aceitaram Jesus, mas estão trazendo tudo que é da lei. Botando é sábado, não come isso, não come aquilo, só aquelas coisas todas que tinha, a lei. Aí Paulo diz assim, estou perplexo a vosso respeito. Eu estou tonto em saber que vocês aceitaram Jesus e voltam para os costumes da lei. Guardar sábado, isso, lua nova, então, uma série de coisas. Diz a palavra, o Evangelho nos isenta da lei. O Evangelho nos isenta da lei. Sábado é da lei. Então, onde é que está a graça? E qual é o dia? A mudança é muito simples. No Velho Testamento, era tudo para o tempo desta vida. Quando Jesus morre, ele abre o tabernáculo eterno. Tudo passa a ser relacionado com eternidade. Então, querem ver o culto da lei? Pode passar aqui. Veja só, no culto da lei, existia o templo, o sacerdote, a vítima e o dia. Era o culto da lei. Então, o templo que estava em Jerusalém. Jesus disse assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Acabou o templo. O sacerdote era o sumo sacerdote que entrava uma vez no Santíssimo, levando sangue, uma vez por ano. Era segundo uma ordem sacerdotal. A ordem sacerdotal dos judeus é a ordem de Arão. Teve princípio e teve fim. A vítima era o cordeiro que eles pegavam no morro, no monte, no pasto e matavam, imolavam para tirar o sangue e até se alimentavam dele. Então, era o cordeiro, um animal. E o dia? O dia era o dia de sábado que eles guardavam para que o culto acontecesse. Não existia o culto da lei sem o sábado. O sábado era o dia fundamental para este culto. Isso aqui é da lei. O da graça, então, era para essa vida. Eles continuam fazendo isso, querem fazer. Só não tem o templo. Mas a ordem sacerdotal já está organizada. A vítima, eles estão criando cordeiros, todos os lugares lá. E o dia já estão guardando, segundo eles lá. E até bonito. Você vê as pessoas, que tipo de crença, depois de tanto sofrimento como eles passaram, 6 milhões de mortos, ainda creem num Deus. Ainda eles vão para o muro das lamentações. Veja que tipo de gente. Não é brasileiro que quer ser judeu. Não é alemão que quer ser judeu. Não é italiano que quer ser judeu. Não é japonês que quer ser judeu. Isso é outra coisa. Nós fazemos parte da igreja do Senhor que foi tirada dos gentios. Os judeus que se converterem também fazem parte da igreja. Vamos voltar aqui? Então veja aqui. O culto da lei era isso aqui. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou o céu, tá abaixo, abriu, aí o templo desapareceu
E agora o templo, eis o templo, derribarei esse templo, construirei outro templo, né? Que é o templo do Espírito Santo. 3 dias eu vou reconstruir. É a descida do Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Acabou. E esse templo um dia estará na eternidade para todos nós, que será a última festa quando estaremos presentes na eternidade. Onde eis o tabernáculo de Deus, então todos estarão. O sacerdote nosso não é Arão. O sacerdote teve princípio e fim. Esse não tem. É sacerdote eterno. Então tudo passou para o lado da eternidade aqui. Isso é a graça. Isso é revelação. Isso não é religião. Religião está aqui. Então veja aqui. O sacerdote é eterno para nós. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Uma figura que apareceu, foi um rei de Jerusalém, não teve genealogia, não teve princípio nem fim, então é a figura de Jesus aqui. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote, não é Arão, que foi sacerdote, que teve começo, teve fim. Para Israel está lá, está tudo certo. A vítima não é o cordeiro, o animal que está ali, é o Cordeiro de Deus, aquele que foi estendido, aquele que foi para o Calvário, aquele que estava na frente, no templo ali. Quando o povo entrava no templo, ele estava de frente ali para a entrada do povo e do outro lado estava o holocausto, o lugar onde ele via que ele tinha que morrer ali. Ele olhava para o povo, sabendo a cegueira do povo, e dizia assim, eu tenho que morrer por esse povo. Quem que vai morrer por ele? E ele via do outro lado o altar onde a ovelha estava estendida, o sangue derramado, e ele via, aquilo ali sou eu. Foi o seu sacrifício, profetizado por ele próprio. Então, essa é a vítima. E o sábado, esse era o dia para esse culto. E para nós, o nosso sábado é Jesus. A palavra sábado está relacionada com descanso. O nosso descanso é em Jesus. Vamos ler o texto da palavra? Vamos lá? Romanos, não é Romanos. Onde é que está o texto? Vamos ver se... Mateus, exatamente. Mateus? Os pastores estão aqui, estão me ajudando. É isso mesmo. Mateus 11, 29. Pode colocar. Vê se dá para colocar. Mateus 11, 29. Então, o dia para nós, o descanso aqui, não é sábado nem domingo. Nós estamos descansando em Jesus todos os dias. Agora, nós guardamos um dia. Você quer guardar? Pode guardar. Qual é o dia que você quer? Sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Aproveita o domingo, que todo mundo, ninguém trabalha. Hoje tem a semana chamada, né, sabática, você também não trabalha no sábado. Tem gente que já não trabalha mais na sexta-feira, tem gente que não trabalha dia nenhum mais. Só ganha, só recebe. Na beira da praia, comendo, né? Comendo lagosta, não é isso? Está aqui. Então, veja aqui. O descanso para nós, para a igreja, é da eternidade, não é do dia. O dia faz parte do culto da lei. É para essa vida, para você economizar saúde, é para você economizar colesterol, é para isso aí. Então, você ficar deitado, sentado, dormindo, para economizar colesterol. Para nós, não. Assim, tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a alma. A alma não tem colesterol, a alma não tem pé de porco, a alma não tem isso, a alma não se alimenta disso. A alma, o descanso dela é em Jesus. Nós descansamos em Jesus todos os dias. Há pessoas que fazem uma religião para ter um descanso num dia. Isso é do judeu e o que diz já no começo da história da igreja. Nós vamos encontrar lá na igreja de Esmirna aquele sofrimento tremendo. Diz assim, chamava daqueles que se dizem judeus e não são. Eles não são judeus, não nasceram lá em Israel, não tem sangue de judeu. Só diz que são judeus. Eu guardo o que o judeu está fazendo. Tá? É assim, são sinagoga de Satanás. Eu não estou aqui especificando nenhuma religião, nenhuma igreja. Isso não é nossa função. Há servos de Deus em todos os cantos, querendo servir ao Senhor. Mas nós estamos dizendo isso aqui para você. Aqui. O nosso povo não pode ser confundido. E às vezes você diz assim, está enganado.
não sei se enganado é uma palavra que as pessoas, os líderes, estão fazendo. Quem engana é quem se engana porque quer. Então, está sendo enganado, está satisfeito. É isso mesmo. A minha religião é essa, então está ótimo. Está por conta de sua alma, está por conta de gente. Isso está certíssimo. É sua religião. É alguém que está tomando conta da sua alma e está dizendo como é que sua alma tem que andar. Aí, descanso para a alma está relacionado com a eternidade. Então, o nosso culto, o culto da graça, tem o Cordeiro, que está na eternidade, tem o sumo sacerdote, que está na eternidade, tem o templo, que está na eternidade, que é do Espírito Santo, e tem o descanso, que é o descanso eterno. Você quer mais do que isso? Você tem 7 dias na semana. Se você quiser descansar 8, também pode. Mas são 7 dias só a semana. Então você descansou 7. O cidadão descansa 1. Quem foi que descansou mais? Se você descansou 7, 7-1, é uma coisa até que eu não gosto nem de falar, porque o Brasil tem um trauma com 7-1. Então, veja só, nós ou vamos entender a graça, o evangelho que está à nossa disposição, ou vamos ver de coisinhas bonitinhas. A pessoa fala aqui, porque eu disse isso, que eu leio aqui no Apocalipse. Querem ver? Quantos minutos eu tenho ainda? Por favor. Hein? 9 minutos. Tem 9 minutos. Então, vamos encerrar aqui com esses 9 minutos. Então, diz assim, diz Paulo, corrieis bem. Você aceitou Jesus? Aceitou? Sim. E quem foi que instigou você a voltar para a lei? Diz Paulo. Eu pergunto, separado estais de Cristo, aqueles que querem se justificar. Guardar um dia legalmente é querer se justificar diante de Deus. E você não vai se justificar. Pelo contrário, você está condenado pelo fato de querer se justificar. Você pode estar enganado, pode dizer, eu não tenho nada com isso, com sua vida, com a vida de quem quer que seja, com os religiosos, com os crentes, nada disso. Nossa função como obra é dizer o momento que nós estamos vivendo e os perigos que nós podemos correr. Se você guardar um dia, esse aqui não está correndo nenhum perigo, é problema seu. Você está dispensado, mas você quer guardar? Se você... Mas aí é diferente. Guardar um dia é tirar um dia, tirar um momento, tirar um tempo. Bom, amanhã é segunda-feira. Segunda-feira eu vou tirar até 9 horas da manhã. E vou dedicar à oração. Acordo mais cedo um pouquinho, antes de dormir, vou orar. Pela manhã, acordei, oro. Na hora que eu vou entregar o jejum, às vezes não posso nem entregar jejum, 9 horas estou no trabalho, vou fazer o quê? Então faço o projeto para dentro daquilo que está dentro da minha condição. Há uma determinação do Espírito. São recomendação. Recomendação é para quem quer atender. Recomendação não é lei. O presbitério, a Igreja Cristã Maranata, não está dizendo a você que você tem que guardar um dia. Nós estamos recomendando aquilo que o Espírito Santo está recomendando. Separa o momento da sua vida. Não é para Deus, não é para você. O beneficiado é você. As pessoas, hoje, o mundo é todo voltado para ele. Não, eu sou Deus e Deus é homem. É isso que você está fazendo. Não é assim, não. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai semear. Temos que ter temor. Então vamos aqui, vamos voltar. O que diz a palavra? Separados estais de Cristo. É isso que você quer? Nós estamos falando de Jesus. Os que são justificados. Você quer se justificar? Guardando sábado, a não sei o quê, não faço isso, não faço aquilo. Você tem que fazer tudo para a glória do Senhor. Mas você sabe suas medidas, porque o Espírito Santo está até. Então, aí vem aquilo. Bom, o fim da lei é a obediência. Muito bem. É o que diz Paulo. Corrieis bem quem vos instigou a não seguir aquilo que o Espírito Santo está determinando. Então, obediência não é a lei. Corrieis bem. Quando você vê a lei, lá na obediência, você vai encontrar essa obediência lá no começo, lá, logo do texto bíblico, lá em Gênesis. Lá. Então, a lei, então vai encontrar lá isso aqui. Mas vejam,
no texto de Gênesis 5, 7. Agora, os mandamentos. A pessoa chega aqui com você, porque o mandamento é o quê? Mandamento. Ele pegou lá um texto no Apocalipse, capítulo 12, verso 7. 17. Coloca aqui, mandamento. Os irmãos vão ver o que é mandamento. Olha aqui, ó. Vamos lá? Apocalipse 12, 17. Dá para ler aí? Dá para eu colocar? O que é que diz o texto? Veja aqui. Está se referindo a quê? Quando está falando em mandamento, tem que guardar os mandamentos. Não é nada disso. Aqui, ó. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. Quem são aqueles? Isso aqui é na grande tribulação. A igreja foi embora. E o cidadão usa isso, a religião, para falar em mandamento. Você sai disso, corre disso, não existe. E tem o testemunho de Jesus Cristo. Primeiro aqui, os que guardam os mandamentos. Há uns judeus chamados tradicionais e ortodoxos. Então, na grande tribulação, eles já estão contados para a eternidade. Não tem jeito, porque eles guardaram a lei. E é gente que guarda mesmo a lei. E os que têm o testemunho de Jesus, que vão ser perseguidos pelo dragão. Na grande tribulação, aqueles judeus que entenderam que Jesus levou a igreja e que eles precisam, que eles mataram, foram eles que mataram Jesus, reconheceram o Salvador, esses aqui, eles vão enfrentar a luta do dragão contra a mulher que é Israel aqui. Mas Israel aqui são os judeus convertidos na grande tribulação. Judeus convertidos, não é crente não. Crente já encerrou o ministério do Espírito Santo, que foi embora. Aqui eles vão se converter reconhecendo pelo sofrimento. Diz, olha, de fato, nós crucificamos a Jesus. Aqui, é o testemunho de Jesus Cristo. Vejam só, os irmãos estão vendo? Aí vem. Não, porque mandamento, então mandamento aqui não tem nada a ver com a tábua das leis. Então ele confunde, bota a pessoa para ler mandamento pensando que é para guardar sábado. Não faça isso. Se quiser, pode continuar fazendo. Veja assim, dia do Senhor. Porque o inimigo mudou o dia do Senhor. O dia não tem disso. O dia do Senhor é o primeiro dia da semana, que é o Dominus Day. Então, Paulo, João, a experiência de João do Apocalipse foi no dia do Senhor, primeiro dia da semana. O livro de Cantares é o 8º dia. Todo está apontando para o primeiro dia da semana, que é o domingo. Não quer dizer que você vai guardar o domingo. A igreja se reúne. Não, mas os discípulos, depois da morte de Jesus foi encontrar com eles no sábado. Sim, é porque eles ainda estavam na lei. Os discípulos eram da lei. Eles não tinham atendido ainda, ou entendido ainda, aquilo que era o derramamento do Espírito Santo. Eles não tinham entendido. Eles só foram entender depois. Depois Jesus foi assunto aos céus e enviou o Espírito Santo. Vejam só. Então, assim, o anticristo que vai mudar tudo, o anticristo que vai mudar, os irmãos vão ver, Apocalipse 10, 1:10 fala sobre os que guardam, né? Negócio de guardar mandamento, é bobagem. Não tem nada a ver, é o dia do Senhor e tal. E o anticristo que vai mudar, em Daniel 7:2, 7:25, está falando de grande tribulação. O anticristo, a manifestação dele, o governo dele, a manifestação poderá ser antes. Ele pode se manifestar antes. Mas a manifestação dele é sentar no trono. Ele vai sentar no trono de Davi, no templo de Deus. Isso é a grande tribulação. O irmão não fica pegando esses textos que a religião coloca e eles não fazem isso por mal. Eles fazem porque entendem assim. Mas quem tem revelação sabe que não é assim. Então o irmão não tem necessidade nenhuma de estar correndo atrás de quem está cantando bonito, quem está falando coisas bonitas, mas que não tem nada a ver com a palavra revelada. Muito bem. Corrieis bem. Meus irmãos, e Paulo diz assim, então quem guarda um dia para o Senhor, guarda. O momento que estamos vivendo é de comunhão. O perigo que estamos vivendo é fora da comunhão, é sermos envolvidos com... Falar, todo mundo está falando tantas coisas bonitas, né? Olha, porque a besta, que é sinal da besta? O sinal da besta é para a grande tribulação. Você ainda não vai botar isso, não precisa, a não ser que você queira colocar esse sinal.
Pode ser, amanhã o governo pode determinar sinais para o mundo inteiro. Isso vai funcionar lá, na grande tribulação. Mas você não vai para lá, a não ser que você esteja guardando tudo que está na lei, que você não conseguiu e ficou. Aí está certo. Aí você tem que guardar mesmo. Queridos, olhe, a nossa palavra aqui é de esclarecimento. Não queremos que os irmãos fiquem chocados, porque tem muita... Está todo mundo pregando, Jesus salva, salva. O problema não é salvar, o problema é continuar. Salvar e continuar. É ser guiado. Uma coisa é Jesus salva, a outra coisa é este é o caminho. Está tudo certo, todo mundo está falando. Andar nele que está o difícil. Pronto? Assim, meus amados, o descanso é da alma, a obra é do Espírito, os que estão na lei estão debaixo da maldição, caíram da graça, tiveram uma experiência com o Senhor, tiveram. São pessoas, se converteram, se converte. Mudou de vida, alguns mudam. Outros nem são convertidos, ficam só guardando o dia por questão religiosa. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pronto? Está encerrado? Vamos orar. Pai Santo, seja bendito o teu nome, bendita seja a tua terra. Sabemos que tu tens abençoado o teu povo nessa manhã e continua operando para a glória do teu nome e traz aqueles que hão de crer no teu nome e confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Desejamos a todos a paz do Senhor.